Olá, vamos corrigir nossas questões do Instituto AOCP sobre direitos sociais. Vamos lá? Você que já assistiu a aula sobre direitos sociais, a gente já falou sobre eles, agora a gente vai trabalhar as questões, tá? Deixa eu compartilhar logo a tela para você. Você já corrigiu as questões, né? Já fez. Agora a gente vai ver se você acertou as questões, né? Porque é importante conferir as questões. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos expressamente na Constituição Federal, exceto. Então, a gente quer a questão errada. Fundo de garantia por tempo de serviço tem na Constituição, não marcamos. A gente quer errada, né? Essa está certa. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno está certa, não marcamos. Aposentadoria está certa, não marcamos. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 20%? Não. 50%. A do normal é essa que está errada, não é? Proteção em face da automação na forma da lei? Certa. Marcamos a letra D de dado, que é errada, bem objetiva nas questões. Inclusive, deixa eu fazer um comentário para você. O tema direitos sociais é um tema que cai muito em provas do Instituto AOCP. Então, a gente tem muitas questões e a gente conseguiu, nessa bateria de exercício, trazer a quantidade de questões que a gente queria trazer, certo? Todas do Instituto AOCP, inclusive podendo escolher, né, as questões para diversificar. Porque é aquilo que eu sempre falo para você, quando a gente começa a treinar muito, e principalmente treinar na mesma banca, às vezes parece que as questões são iguais, né? Parece que uma repete a outra, uma plagia a outra, mas enfim, quando você estuda muito, treina muito, não tem como você fugir, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Assinale a alternativa que não se enquadra como um direito constitucional de saúde e segurança no trabalho. Ou seja, se não se enquadra, a gente está procurando também a errada. Ok. Proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16, inclusive na condição de aprendiz, não, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Ok? Colocou até o inciso aqui, olha que interessante, mas está errado aqui, é salvo. Então, acho que a gente já até achou nessa questão, que a gente queria errado, a gente já achou uma questão errada. B. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento. Olha o joinha aqui da professora na imagem. Tá certo, tá? Turno ininterrupto de revezamento, 6 horas a jornada máxima, salvo negociação coletiva. Tá certo, mas a gente queria errada, a gente já achou errada, já marcou, né? Agora a gente só pode falar bem das outras. Essas questões aqui já é o contrário, né? A gente tem a errada, e aí que é o gabarito, e o resto a gente vai só confirmar. Não pode criticar porque tá certo, né? Constituição não é para ser criticada. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos? Certo. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal? Certo. Bonito. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários? Certo. E esses incisos aqui indicados, meu amigo, minha amiga, não fui eu que coloquei não, tá? Foi a própria banca. Então, boazinha, né, Instituto AOCP? Coraçãozinho para ela. Letra A. Não tem nem o que falar. Letra A, gabarito letra A. Passemos para a próxima. Terceira. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nos moldes da Constituição Federal de 88, a piso salarial proporcional à extensão, agora a gente quer a certa, né? Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Certo. Remuneração do trabalho noturno em dobro, que é do diurno, não, superior. A Constituição não falou superior, mas ela não disse quanto. Isso é função da legislação trabalhista. Jornada de 7 horas para turno ininterrupto, 6 horas. Tudo errado, né? De revezamento, ainda que sem negociação, não, tá? Errado. Porque a jornada máxima é 6, tá? Então, errado, errada A. Vamos para B.
13º salário, com base na remuneração integral no valor da aposentadoria, certo. Salário família pago em razão de dependente do trabalhador de baixa renda, certo. Você leu o artigo 7º? Tem que ler, tá? Quando eu finalizei a aula de direitos sociais, eu orientei que você lesse, tá? Porque tem detalhezinho que eu falei, mas eu gosto que você leia para você fixar. E gozo de férias anuais remuneradas com no mínimo 1/3 a mais que o salário normal, certo. Então, o nosso gabarito é letra B de bola. C. Repouso semanal remunerado. Agora a gente vai ver as questões que a gente fala mal, né? Porque a gente já achou o nosso gabarito. C. Repouso semanal remunerado aos sábados e domingos, não. Preferencialmente é um dia só. E preferencialmente aos domingos, ok? Preferencialmente aos domingos, tá? Pode ser no sábado? Pode, mas é um ou outro. Pode ter os dois? Pode, tá? Mas não é garantido os dois repousos, tá bom? Tem trabalho que você não trabalha sábado e domingo, mas não é garantido pela Constituição, essa é a questão. Licença gestante no mínimo de 120 dias e horário e hora extraordinária de pelo menos 50% da hora normal. A mais, né? Aqui está dizendo 50% da normal é como se fosse a metade, é a mais, tá? Errada C, cheia de erro assim. D. Licença paternidade, adicional de remuneração para as atividades mais trabalhosas. Adicional de remuneração para as atividades mais trabalhosas. Não, eu achei até estranho. Não, atividade insalubre, perigosa, certo? Adicional noturno, mas não mais trabalhosa. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias. Isso aqui está certo? Isso aqui está certo, isso aqui não existe. Participação nos lucros e resultados, garantia de salário nunca inferior a 80% do mínimo, não, inferior ao mínimo. Ao mínimo. Para quem tem remuneração variável e seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Essa última parte está certo, participação nos lucros e resultados está certo, mas o meio aqui não está, ok? Então, na nossa terceira letra B, a gente vai conferir letra B. Vamos para a quarta. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos expressamente na Constituição Federal. Salário mínimo fixado em lei, não é lei complementar, é lei ordinária, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes anuais, que lhes preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer outro fim. Já viu os erros, né? A B, proteção em face da automação na forma da lei, a B está certa. Salário mínimo fixado em norma infralegal? Não. Em lei. Tá? Regionalmente unificado? Não. Nacionalmente unificado. Sobre isso aqui, deixa eu até fazer um comentário. A gente tem recentemente edição de lei autorizando a atualização do salário mínimo por decreto presidencial. Isso foi questionado no Supremo, né? E o Supremo manteve a constitucionalidade, mas tem uma lei dizendo os parâmetros, certo? E manda que o decreto atualize porque é mais rápido, tá? Mas na Constituição é fixado em lei, entendeu? Não é em norma infralegal, até porque nessa hipótese agora que eu estou falando para você, que é uma hipótese recente, teve a possibilidade dessa regulamentação por decreto, foi a lei específica, então não veio direto da Constituição que mandou um decreto, a Constituição mandou uma lei, a lei veio e ela deu a possibilidade, enquanto ela é vigente, né, de decreto regulamentando, tá? Então, de qualquer forma, o inciso 4, seu inciso 4, tá, do artigo 7º, diz em lei. Aí outro erro aqui é nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social com reajustes anuais, ok, que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação para qualquer outro fim. Esse início aqui que está errado. Mas está errada a questão, né?
Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Ok? Então, a 4 é letra B de bola. Ok? Confere. Agora vamos para 5. O artigo 8º da Constituição Federal determina que é livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte. Vamos lá. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Tá certo. A lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato. Olha aqui o dedinho. Não. A lei não poderá exigir, ok? Errado. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Estava tudo bonito. Um município. Ok? Está errado por causa desse final aqui. Tá bom? O resto está tudo certo. O trabalhador será obrigado a filiar-se e a manter-se filiado a sindicato. Não será. Ok? O aposentado filiado não pode votar, ele pode votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, só o que nos resta é a letra A. Tá vendo? Eu nem marquei ainda, mas só para a gente ver. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Letra A, ok? E a gente confere aqui, letra A, certo? Vamos lá. Sexta questão. A Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso 3, isso aqui é Poder Judiciário. Esse artigo aqui é Poder Judiciário, não é Direitos Sociais, tá? Poder Judiciário. É a parte lá da Organização da Justiça do Trabalho. Mas espera aí, vamos ler, que tem uma explicação para eu ter deixado essa questão aqui para você. A Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso 3, dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores ou entre sindicatos e empregadores. Tendo isso em vista, assinale a alternativa correta de acordo com as disposições constitucionais acerca da associação profissional ou sindical. Então, a pergunta é sobre sindicato. Vamos lá. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato. Ok. Bem como não poderá exigir registro em qualquer órgão estatal. Errado. Essa parte aqui está errada, tá? Porque tem que ter registro no órgão competente. Isso aqui está errado. Vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Isso aqui está errado, bem como não poderá. Vou colocar assim, mas poderá não, deverá o sindicato ter registro no órgão competente, que é o Ministério do Trabalho. Ok? Errada a A. Vamos para B. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Lindo, perfeito. Isso aqui é a estabilidade sindical. Olha só, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, certo? A cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, mesmo que suplente, até um ano após o final do mandato. Então, o registro de candidatura, a eleição todinha, se ele foi eleito o mandato inteiro e um ano após o término do mandato, ele tem essa estabilidade. Ela é temporária, salvo se cometer falta grave, então ela não é absoluta, mas é uma garantia. Tá certo, a letra B, tá? Já marquei aqui a B logo para adiantar. C. A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho é obrigatória.
O aposentado filiado não poderá votar e ser votado, poderá votar e ser votado das organizações sindicais. É vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria profissional ou econômica, ainda que em bases territoriais distintas. Não, na mesma base territorial. É vedada na mesma base territorial. Tá? Isso aqui está errado. Ok? Então, a sexta é B de bola, confere B de bola. Vamos para a sétima. A sétima é V ou F, né? Informe se é verdadeiro V ou falso F, o que se afirma a seguir, e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. O direito dos trabalhadores urbanos e rurais. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social, o seguro-desemprego em caso de desemprego, ainda que voluntário, não. É falso. Só no caso de desemprego involuntário. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. Verdadeiro. Um dos direitos sociais garantidos no texto constitucional é a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso. Verdadeiro. De acordo com a Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, jornada de 8 horas para trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, não, 6. Salvo negociação coletiva de trabalho, então é falso. Então a gente tem FVVF. FVVF. Tá, fácil aqui. FVVF, ok? Gabarito, letra E. Vamos lá, oitava questão. Oitava questão diz o seguinte: as associações profissionais ou sindicais são importantes instrumentos de defesa dos direitos dos trabalhadores que fazem parte da competência do Tribunal Regional do Trabalho. Acerca das previsões constitucionais sobre as associações profissionais ou sindicais, assinale a alternativa correta. Viu que a Instituto OCP gosta desse tema, não é? Vamos lá. A criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica é vedada na mesma base territorial, a qual será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um estado, não é município. Karina, está repetido? Não, é outra questão. Mas a ideia, a sentença é a mesma, tá? É município. Errado. B. Ao sindicato é vedada a defesa dos direitos e interesses individuais? Não, é assegurada. Pode ser direitos da categoria, né? Pode ser um direito individual da categoria, não tem problema não, tá? Não é vedado não. C. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Perfeito. E a estabilidade sindical, a gente já falou dela agora há pouco. Pode ficar repetitivo e eu prometo para você que vai ficar. É aí que você já aprendeu o assunto, tá? Então, C, ok. D. Nas empresas com mais de 200 empregados. 200, não 50, tá? É assegurada a eleição de um representante deste com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Errado. É assegurado o direito de greve competindo à diretoria do sindicato? Não, aos trabalhadores da categoria decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio deles, defender. Trabalhadores. Então, oitava é letra C, vamos conferir, letra C. Nona. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos sociais, assinale a alternativa correta. Constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais, proteção em face à automação na forma da lei. Certo. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição?
social é irredutibilidade absoluta do salário? Não, absoluta não. Salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Acordo ou convenção coletiva de trabalho, ok? Convenção coletiva de trabalho, ou negociação coletiva. A negociação é o gênero, tá? Acordo e convenção são espécies do gênero negociação. Só um conceitozinho do direito, mais do direito trabalhista, tá? Então, errada B, vamos para C. É garantido o salário nunca inferior ao mínimo, salvo para os que percebem remuneração variável. Não, inclusive para os que percebem remuneração variável. Errado. Constitui crime qualquer retenção do salário, ainda que culposa. Não é qualquer, é só a dolosa. Porque às vezes, gente, dolosa. O indivíduo abandona o de emprego. O indivíduo abandonou o emprego e não voltou para receber o dinheiro. Entendeu? Eu tenho um episódio pessoal. Quando eu era bem jovem, eu fazia o curso de Direito ainda, eu achava que era um estágio, mas na verdade era um emprego. Foi um horror. Eu fiquei uns 15 dias e liguei um dia e disse que não ia mais. Nunca fui buscar o dinheiro, entendeu? E ficou lá. Foi uma retenção culposa? Não, eu teria direito aos dias trabalhados, sim, mas eu não estava afim e pronto, não voltei. Constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade. Antigamente era 6, agora é 5 anos de idade em creche pré-escola. Então, nosso gabarito é letra A mesmo, vamos lá? Letra A. Vamos para 10. Em concordância com a Constituição Federal, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, é direito do trabalhador urbano e rural. Vamos lá. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, ainda que haja negociação em sentido diverso, salvo negociação coletiva em sentido diverso. B. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inverteu, não é? Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, certo? É essa aqui. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche pré-escola. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Tá? Tira-se somente. Tá? Então, 10 é letra C, confere. Quando esse gabarito aparece aqui, é porque é o gabarito da banca, tá? É o gabarito oficial. 11. O artigo 7º da Constituição Federal elenca uma série de direitos sociais que são garantidos aos cidadãos. Dentre esses direitos está, vamos lá, a garantia de salário inferior ao mínimo, gente? Não, a garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Nunca inferior ao mínimo. O 13º salário com base na remuneração integral. A jornada de 5 horas de trabalho realizada em turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação. Não, a regra é 6 horas. Pode ter trabalho em jornada de 5 horas? Pode, mas não é a regra. Teria que ter uma negociação coletiva, tá? Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Pode ser ao sábado? Pode. É obrigatório ao domingo? Não, é preferencial ao domingo, nos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. É letra E, o nosso gabarito. Confere? Confere. 12. Sobre os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores, assinale a alternativa correta.
A garantia do piso salarial será proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Extensão e complexidade. E complexidade. Então, tira-se apenas, tá? A remuneração do trabalho noturno é superior à remuneração do trabalho diurno, certo? Sem acrescentar mais nada, porque quem vai dizer o quantum, o percentual, é a legislação trabalhista. O salário é irredutível em qualquer hipótese, não. Salvo negociação, que é o gênero, né? Coletiva de trabalho. O empregador pode reter o salário de seus empregados? Não, ele não pode. Tá? A duração da licença maternidade é de 120 dias. Ok? 12, letra A, B de bola. Agora vamos para 13. A Constituição, ao dispor sobre os direitos dos trabalhadores, faz referência à licença gestante. Vamos lá. Com duração de 180 dias? Não, 120. Sem prejuízo do emprego e do salário para as trabalhadoras rurais que comprovem baixa renda? Não. Com duração de 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário? Certo. Com duração de 120 dias com pagamento de 50% do salário? Não. Para trabalhadoras rurais com renda superior ao limite da baixa renda definida em lei? Não. Esse finalzinho aqui também da letra A não tem, tá? Das trabalhadoras rurais. Com duração de 90 dias? Não. Sem prejuízo do emprego e do salário? Com duração de 180 dias, com pagamento de 50% do salário para trabalhadoras rurais com renda superior ao limite da baixa renda? Não, não tem essa previsão aqui específica para trabalhadoras rurais, tá bom? É 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário, letra B de bola. Ok? Vamos para 14. 14 me diz o seguinte: considerando os direitos sociais expressamente previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. O aposentado filiado não tem direito de votar? Não, ele tem. E ser votado nas organizações sindicais? Ele tem direito de votar. São proibidos os trabalhos noturno, perigoso e insalubre a menores de 18. Tá? E de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Ok? É assim a regra. É direito do trabalhador a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, certo? Gabarito é esse. É direito do trabalhador o repouso semanal remunerado sem qualquer preferência quanto ao dia de concessão. Preferencialmente aos domingos. A gente, quando diz preferencialmente aos domingos, é porque a Constituição prefere aos domingos. Mas o empregador pode não dar aos domingos. Entendeu? Porque é a escala lá da empresa, né? É livre associação profissional ou sindical, cabendo ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, exclusivamente em questões administrativas, não, administrativas ou judiciais. 14, letra C, vamos conferir? Letra C. 15. Os direitos sociais tiveram um grande avanço na Constituição de 88 em comparação às legislações anteriores. Nesse sentido, é correto afirmar que os direitos sociais contemplam apenas cidadãos considerados vulneráveis? Não. Qualquer trabalho... Aliás, está falando até de direitos sociais. Tira esse trabalhador aqui, que eu ia falar sobre direitos do trabalhador. Os direitos sociais protegem os menos favorecidos. Menos favorecidos. Aí eu pergunto, uma pessoa podre de rica, que tem uma doença rara e que o tratamento só pode ser, o equipamento ou o médico especialista está no SUS, ok? Ou então, ele tem uma doença rara, tá? E aí eu te pergunto, nem interessa se tem também na rede privada, ele tem direito à saúde pública? Tem, entendeu? Então, ele não é considerado vulnerável. Ele, naquele momento da questão da saúde, ele é o menos favorecido. E não interessa se ele tem dinheiro ou não, se ele é
poderoso ou não. Às vezes você tem situações que a gente vê na TV, né, nos noticiários, o empresário cai num helicóptero, num acidente Angra dos Reis, por exemplo, é comum, né? Foi lá que o Ulisses Guimarães, o avião dele caiu e a gente nunca nem viu o corpo. E várias outras pessoas ali naquele mar de Angra. Eu tenho até um medinho ali daquele mar de Angra, mas enfim. Vamos imaginar que ele sofre um acidente ali e ele foi resgatado e tem uma UPA ali. Ele vai ser atendido ali. Não interessa quantos dígitos tem na conta dele. Então, essa questão aqui, só os cidadãos mais vulneráveis, não, tá? São considerados direitos sociais a inafastabilidade da justiça e a presunção de inocência. Não, isso aqui não é direito, é direito, mas é direito individual. É artigo 5º isso aqui, não é direito social, tá? Tá errado. Os direitos trabalhistas, como férias e 13º, pertencem ao rol dos direitos sociais, certo? A isonomia perante a lei é uma conquista contemplada no rol de direitos sociais. Não, a perante a lei é a formal, ela é direito individual, certo? Ela é primeira geração. A isonomia, na prática, a isonomia material, a igualdade material, que é contemplada nos direitos sociais, tá? Ok? E direitos sociais e direitos de personalidade são sinônimos. Nada a ver, certo? Nada a ver. Então, qual foi que a gente viu? C, os direitos trabalhistas, como férias e 13º, pertencem ao rol dos direitos sociais. Letra C é a que está mais fácil, também a afirmativa mais fácil. Gabarito letra C. Vamos para 16. Em relação aos sindicatos, observada a legislação nacional a respeito da matéria, é correto afirmar que é possível a criação de mais de um sindicato da mesma categoria em uma mesma base territorial? Nós sabemos que não, né? Os sindicatos não devem participar das negociações coletivas de trabalho da categoria que representam. Nós sabemos que é obrigatória a participação deles sob pena de nulidade. Não há vedação à sindicalização dos militares. Nós sabemos que os militares não... Aliás, nós nem obrigatoriamente sabemos aqui por essa aula de direitos sociais, mas vamos lá. Militares, servidores públicos militares não podem se sindicalizar e não podem grevar, tá bom? Aí eu falei um pouquinho na aula teórica assim da greve, e aí eu falei dos servidores, né, dos militares, policiais, enfim, quanto à greve, que usa a lei de greve do seletista, né? O servidor civil, mas o servidor civil da segurança pública não pode grevar porque ele usa a analogia do servidor militar que a Constituição proíbe formalmente. Apesar de não ser tema da nossa aula, servidor não é tema, porque direitos sociais não tem como destinatários os servidores públicos, mas eu falei um pouquinho sim. Então dá para a gente marcar aqui. É vedada ao servidor público civil, a associação sindical, não. O civil pode se filiar a sindicato e pode grevar. Quem não pode é o militar. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, é livre a associação profissional ou sindical, observados os termos constitucionais, certo? Isso aqui é perito oficial criminal do Espírito Santo. Então, nosso gabarito da 16 é letra E. Confere? Confere. Vamos lá para 17. A Constituição Federal determina que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, vamos lá. Polícia Civil, Espírito Santo, auxiliar de perícia médico-legal. Vamos lá. Observado o seguinte, a gente quer a certa, né? A lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato? Não. A lei não poderá. Tendo admitidas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical nos casos previstos em lei. Não sendo admitida, tá? Errada A. B. É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho? Errada, é obrigatória. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais, certo? 17 é C. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, caso em que será dispensada a contribuição prevista em lei. O texto da Constituição diz, independentemente da contribuição prevista em lei. É assim que está o texto da Constituição, tá? Então, na 17, a gente tem letra C, a gente vai conferir o gabarito, letra C, vamos para 18. São direitos sociais, expressamente consignados na Constituição vigente. A iniciativa popular e a saúde, não. Saúde, sim, iniciativa popular, não. Alimentação e iniciativa popular, não. Iniciativa popular é direito político. Lazer e assistência aos desamparados, certo. Nacionalidade brasileira, não. E previdência social? Previdência social, sim. Segurança, sim. Respeito, não. Na verdade, respeito não está previsto na Constituição, apesar de que deveria ser, tá? De forma indireta, respeito aos direitos é assegurado, mas a palavra respeito não está. Então, assim, então é C, confere C. Vamos lá, 19. Dentre os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal de 88 está o direito ao meio ambiente saudável, não. Porte restrito de armas, nem pensar. A saúde e educação, certo. Informação. Informação está previsto, mas no artigo 5º. Meio ambiente está previsto no artigo 225. Porte restrito de armas, nem porte de armas está previsto na Constituição, tá? E restrito piorou ainda. Então, é letra C, a 19, vamos conferir o gabarito, letra C. Vamos lá para 20. Sobre os direitos sociais e direitos dos trabalhadores, assinale a alternativa correta. A garantia do piso salarial será proporcional apenas à extensão do trabalho? Não. A remuneração do trabalho noturno é superior à remuneração do trabalho diurno? Certo. O salário é irredutível em qualquer hipótese? Não. Risca isso. Aqui é complexidade. O empregador pode reter o seu salário do seu empregado? Não. A duração da licença maternidade é de 120 dias. Então, é letra B de bola, a 20. Vamos lá para 21. A respeito dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos na Constituição Federal, analise as assertivas e assinale a alternativa em que aponta as corretas. Vamos lá. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual e entre profissionais respectivos. Certo. Participação nos lucros ou resultados desvinculada. Desvinculada à remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Errado. Jornada de 8 horas para trabalho realizado em turno ininterrupto, não, 6 horas. De revezamento, salvo negociação coletiva. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Esse aqui está certo. Então, estão certas a 1 e a 4. 1 e 4, letra D. Ok? D de dado. Vamos lá. 22. O salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família. A Constituição Federal de 88, dentre os itens apresentados a seguir, entende por necessidades vitais básicas, exceto, é lá o inciso 4. O que não é necessidade vital básica? Previsto no inciso 4, tá? Artigo 7º, inciso 4, que é o que prevê. Previdência é, lazer é, dignidade não tá, então é esse que a gente marca. Transporte é, educação é, ok? Letra C. 23. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vamos lá. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho? Certo. Esse aqui está errado. Segundo, certo.
Proteção em face à automação na forma da lei, certo. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que estiver obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, certo. Então, tá certo. A2, A3 e A4. Ok? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, letra B. Ok? B. Vamos lá? 24. De acordo com a Constituição Federal, são direitos sociais, exceto educação é direito social? É. Saúde é. Proteção à maternidade e à infância é. Organização sindical. Olha só que interessante essa questão. Assistência aos desamparados é. Organização sindical não está lá no caput, artigo 6º. Caput. Olha só. É claro que na hora da prova você vai entender. Essa lista aqui toda, apesar do texto não diz aqui em cima, de acordo com a Constituição Federal, são direitos sociais. Exceto, ela está perguntando, porque se você for analisar como o sindicato está no artigo 8º, seria um direito social, mas ele não está listado lá no caput. Algum desses tem que ser marcado como exceto. Qual é que sai da ordem? Organização sindical, porque a organização sindical não está sendo explícito, né, como direito social na Constituição, lá no artigo 6º caput. Eu acho essas questões, eu não gosto muito desse tipo de questão, mas cai, né? E esse é o gabarito. Vamos ver? Conferir? Gabarito oficial, letra D de dado. E é Instituto OCP, tá? Vamos lá, para 25. De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal de 88, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Vamos lá. A irredutibilidade do salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Negociação. Negociação coletiva de trabalho. Ok? A assistência gratuita aos filhos independentes, desde o nascimento até 5 anos de idade. Em creche e pré-escola, certo. Estava procurando um erro aqui, mas é esse aqui mesmo. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horário e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Errado. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Então, 25 é a letra B. Fechamos o nosso gabarito e vamos agora encerrar a nossa aula. Você já viu a parte teórica dos direitos sociais, você já treinou a nossa coletânea de questões de direitos sociais, agora a gente já corrigiu, certo? Então você vai clicar na próxima aula que tem assunto novo. Vai lá na próxima aula. Tchau, tchau.